Milionário médico revela plano inesperado após exame gratuito em mendiga negra virgem. Quando a notícia caiu na mídia, ninguém acreditou direito. Dr. Gabriel Montenegro, cardiologista famoso, com mansão no Jardim Europa, carros importados e uma fortuna que gregos e troianos invejariam, resolveu fazer um exame gratuito numa jovem da periferia de São Paulo. Mas não era qualquer jovem. Isabela Santos, uma estudante de enfermagem de camisa simples, olhos atentos e que, até pouco tempo atrás, mal sabia se podia pagar uma consulta. O que movimentou as redes e deixou todo mundo de queixo caído foi o mistério em torno desse encontro que parecia impossível, quase improvável. Aquele dia começou com o frio cortante na Zona Leste. Gabriel atendia um cliente milionário. De repente soube de Isabela, que sentia palpitações estranhas. A moça chegou à clínica com o rosto tenso, a mão tremendo e um medo apertado no peito que só quem vive na periferia conhece. Gabriel notou algo diferente no jeito dela respirar, no olhar meio desconfiado. O medo que ela carregava não era só das palpitações, mas das ruas, dos olhares, da vida dura. Quando perguntou sobre o histórico da família, a resposta só reforçou o alerta. Cardíacos, tacidentes, silêncios pesados. Sem titubear, ele fez o exame. E descobriu algo alarmante. Um problema oculto, com o rosto de perigo. Foi um choque para ele, que sempre viveu protegendo outros corações, mas talvez nunca tão perto desse medo real. O medo de perder alguém que começava a entrar na sua vida de um jeito inesperado. Isabela ficou imóvel, como se o exame fosse uma sentença. Mas Gabriel ofereceu mais do que diagnóstico. Propôs um plano que ninguém esperava. Abrir uma clínica no bairro dela, focada em quem nunca teve acesso real à saúde. Com ela ao lado, participando, aprendendo. O barulho não parou. No jantar, na sala coberta de quadros e luzes caras, a família dele recebeu a notícia com olhos estreitos. Isso não faz sentido. Ela não é da nossa roda, Gabriel. Onde pensa que está se metendo? Rosnaram. O silêncio pesado voltou pelo corredor longo, apertando o peito dele. Ainda assim, o doutor parecia mudar. Aquela moça que andava de ônibus lotado e carregava a força da periferia nos ombros, chamava ao lado que ele escondia. Isabela, por sua vez, batalhava no dia a dia, encarando. Olhares tortos, comentários maldosos e portas fechadas. Mas seu coração, ferido e forte, queria mais. Na formatura dela, um evento pequeno, humilde, mas carregado de emoção, Gabriel apareceu de surpresa. Não só isso, fez um pedido que mudou tudo. A sala ficou em silêncio. A mão de Isabela tremia. O olhar de Gabriel carregava a tensão de uma decisão que poderia explodir o mundo deles. E ali, com o aplauso preso na garganta, a pergunta no ar. Será que ele vai conseguir derrubar as barreiras da família? Será que ela vai conseguir falar forte, rasgar esse manto de preconceitos? A história só começou. Por trás de cada batida do coração, um mistério se aprofunda. O futuro é incerto, o caminho é perigoso, mas eles parecem dispostos a enfrentar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala estava tão silenciosa que a respiração de Isabela parecia ecoar como um tambor. Os olhares se cruzavam, tensionados e expectantes. O pedido de Gabriel ainda pairava no ar, pesada como uma nuvem carregada de tempestade. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser pronunciada, a porta se abriu repentinamente. Um homem alto e robusto, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar feroz, entrou sem pedir licença. Era Marcos, o pai de Isabela. Isabela, me escuta! A voz dele rasgou o silêncio, firme e autoritária. A tensão no ar virou gelo. Ele encarou Gabriel com uma desconfiança palpável. O que você está fazendo aqui com minha filha? A sala ficou em suspense. Isabela, confusa e assustada, tentou explicar, mas as palavras não saíam. O coração dela batia rápido, um pânico crescente. Eu só queria... Marcos avançou, interrompendo-a. Você só queria? O que você sabe sobre este homem? Ele vem aqui... Algo do tipo, tentando ganhar seu coração por pena? É isso que você precisa, Isabela? Um homem rico, prometendo coisas que não pode cumprir? As palavras dele a atingiram como um golpe. O olhar de Gabriel se endureceu, mas antes que pudesse se defender, Marcos desferiu outra queixa. Você não sabe como ele vive, o que ele faz, os jogos que ele joga. Não se deixe levar, filha. Ele é um predador. Isabela piscou, os olhos marejados. O momento chegou a parecer surreal. Como era possível que seu pai a olhasse desse jeito? Como se ela fosse um ser frágil, que não conseguisse tomar suas próprias decisões. O resto da plateia, aqueles minutos antes solidários, agora murmurava em voz baixa, alguns se afastando na cadeira, outros trocando olhares cúmplices. Você não sabe o que está dizendo. Gabriel disparou, tentando manter a calma. Eu não estou aqui por pena. Estou tentando ajudá-la. A saúde dela é o que importa. Você não tem ideia do que Isabela enfrenta. Marcos mostrou seus dentes, a expressão cada vez mais cerrada. E eu sou um péssimo pai por querer protegê-la? Você não conhece a realidade em que vivemos. E agora vem com seus planos de abrir uma clínica? Quer saber? Ninguém pediu isso. Ninguém precisa da sua ajuda. Você acha que vai resolver a vida dela com isso? Pode ter o dinheiro que quiser, mas não compra coração, doutor. As palavras cortantes de Marcos ressoaram no ambiente, afiadas como facas. O olhar de Isabela se perdeu, fazendo seu mundo parecer ainda mais confuso. Ela queria gritar, mas... a voz embargada não saía. Nesse momento, o rosto de Gabriel ficou pálido. As trevas que o cercavam começaram a ficar mais pesadas, e quando a tensão parecia estar em seu auge, a avó de Isabela, uma senhora de olhar sábio, entrou na sala. Marcos, ela começou. Escute o coração. E ela, Isabela pode ser forte o suficiente para enfrentar isso, mas você precisa confiar nela. Foi nesse preciso momento que a conveniência da velha presença se transformou em um choque. A avó apontou uma velha foto emoldurada que estava na parede. O rosto dela e o de Gabriel se revelando juntos. Um passado secreto que Isabela nunca soubera. A imagem ficou gravada na mente dela. O semblante de todos mudou, um colapso emocional à vista. Ele é seu primo, Isabela. A avó disse, a voz tremendo. Seu primo perdido, filho da irmã que nós não falamos mais. E por acaso você nunca soube? O queixo de Isabela caiu. Agora a sala estava em silêncio absoluto, o ar denso com desespero.
Gabriel estava em choque. Seu rosto passou de surpresa a confusão, enquanto o olhar de Marcos mudava entre fúria e incredulidade. E naquele instante, tudo o que Isabela pensava que era verdade começou a desmoronar. O peso das expectativas, dos sonhos despedaçados, dos preconceitos, tudo rodava em torno dela, fazendo o chão se abrir. O coração dela só podia perguntar: o que isso significava? O que fazer agora? E enquanto as peças caíam, a única certeza que restava era a incerteza do que viria a seguir. Isabela estava paralisada. A revelação da avó a deixou em um turbilhão de emoções. Uma conexão inesperada com Gabriel, um primo perdido. Como algo tão grande e desconhecido poderia estar diante dela, agora, em um momento já tão carregado de tensão. O olhar de Marcos se modificou de desconfiança para um misto de raiva e confusão. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o som de um estrondo ecoou do lado de fora. A porta da sala se abriu com força, batendo contra a parede, revelando um grupo de homens com rostos fechados, visivelmente agitados. Um deles, com tatuagens que serpenteavam por seus braços e um olhar decidido, avançou. "Cadê a Isabela?" Ele gritou, a voz autêntica cortante. O ambiente ficou em silêncio. Isabela sentiu o peito apertar. "O que você quer?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. O homem ignorou a pergunta, dirigindo-se a ela. "Você sabe que precisa vir com a gente. É hora de acertar as contas." O universo dela parecia desmoronar em um instante. Marcos, agora em posição de defesa, avançou. "Você não vai levar minha filha a lugar nenhum." Ele gritou, a raiva transparecendo. "Isso não é escolha sua, velho. Isabela está envolvida em algo maior do que você consegue entender." O homem avançou, e algo nos olhos de Isabela mudou. Uma faísca de reconhecimento. Você é do grupo do meu pai." Ela exclamou, chocada. Ninguém esperava que essa revelação perfurasse o silêncio. As divisões em sua vida que antes pareciam tão claras, agora estavam se fundindo confusas e sombrias. "Exatamente", respondeu o homem, aproximando-se. "E você é a chave. Seu pai quer que você se junte a ele. Ele já não está mais longe. O tempo de ficar escondida acabou." O coração de Isabela disparou. Como poderia ser? Seu pai, a figura distante, agora se revelando em meio ao caos? E Gabriel, que era seu primo, também estava em perigo. As coisas estavam fugindo de seu controle. O olhar de Gabriel se tornou mais duro, mais determinado. "Se você tocar nela, vai ter que passar por mim." O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Esse aí? Ninguém está preocupado com sua pose de herói. O que você fez foi por pena, doutor. Isso não te protege." Mulheres que estavam na sala, antes silenciosas, começaram a sussurrar, tensão crescente. Isabela olhou para sua avó, que estava em choque. O passado, os segredos finalmente salpicando de sangue e dor naquele momento. "Parem!" gritou Isabela, a voz ecoando com uma força inesperada. "Parem todos vocês! Eu não quero mais viver assim. Ninguém vai me levar a lugar nenhum." Os olhos de todos se voltaram para ela, cada um esperando que a decisão ali se solidificasse. Mas ela sentia que a linha de sua história estava se rasgando. Enquanto o grupo de homens parecia se organizar, outro homem, menor, mas com uma presença ainda mais intimidante, saiu da sombra. Ele tinha o olhar frio, como aço, e uma conexão com ela que fazia suas peles arrepiar.
Isabela, ele disse, nós sabemos mais sobre você do que pensa. Você não é apenas uma estudante. Você tem um legado. Seu pai, ele está esperando o momento certo para que você assuma seu lugar. O queixo dela ficou largo. Com a revelação da avó e essa nova história, ela mal sabia quem era. No fundo, seu coração gritava, e as palavras que restavam em sua garganta eram um eco de esperança e confusão. Isabela lutava para entender seu lugar em um mundo que a empurrava cada vez mais para longe de quem achava que era. Com cada um deles olhando, a pressão aumentava. O que você está falando? Foi tudo o que conseguiu perguntar. O homem se aproximou, inclinando-se com um sorriso torto. Você vai descobrir, e logo. A sala agora, mais do que nunca, estava em um frenesi de emoções. O passado, presente e futuro colidiam e nada estava claro. O que viria a seguir? Isabela sentiu um nó na garganta. Sabia que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que imaginava. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de lutar por si mesma acendia uma centelha de força. E enquanto as portas se fechavam, ela percebeu que a verdade era um labirinto sombrio onde poderia se perder para sempre. Qual seria seu destino? A única certeza, nada seria como antes. E os jogos começaram. Isabela estava paralisada. A revelação da avó a deixou em um turbilhão de emoções. Uma conexão inesperada com Gabriel, um primo perdido. Como algo tão grande e desconhecido poderia estar diante dela, agora, em um momento já tão carregado de tensão. O olhar de Marcos se modificou de desconfiança para um misto de raiva e confusão. Mas, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o som de um estrondo ecoou do lado de fora. A porta da sala se abriu com força, batendo contra a parede, revelando um grupo de homens com rostos fechados. Um deles, com tatuagens que serpenteavam por seus braços e um olhar decidido, avançou. "Cadê a Isabela?" ele gritou, a voz autoritária, cortante. O ambiente ficou em silêncio. Isabela sentiu o peito apertar. "O que você quer?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. O homem ignorou a pergunta e passou direto para ela. "Você sabe que precisa vir com a gente. É hora de acertar as contas." O universo dela parecia desmoronar em um instante. Marcos, agora em posição de defesa, avançou. "Você não vai levar minha filha a lugar nenhum," ele gritou, a raiva transparecendo. "Isso não é escolha sua, velho. Isabela está envolvida em algo maior do que você consegue entender." O homem avançou, e algo nos olhos de Isabela mudou. Uma faísca de reconhecimento. Você é do grupo do meu pai," ela exclamou, chocada. Ninguém esperava que essa revelação perfurasse o silêncio. As divisões em sua vida, que antes pareciam tão claras, agora estavam se fundindo confusas e sombrias. "Exatamente", respondeu o homem, aproximando-se. "E você é a chave. Seu pai quer que você se junte a ele. Ele já não está mais longe. O tempo de ficar escondida acabou." O coração de Isabela disparou. Como poderia ser? Seu pai, a figura distante, agora se revelando, em meio ao caos. E Gabriel, que era seu primo, também estava em perigo. As coisas estavam fugindo de seu controle. "Se você tocar nela, vai ter que passar por mim," Gabriel disse, determinado. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Esse aí? Ninguém está preocupado com sua pose de herói. O que você fez foi por pena, doutor. Isso não te protege." "Chega!" Isabela gritou. A voz dela ecoou, cheia de um poder que ela não sabia que tinha. "Parem, todos vocês. Eu não quero mais viver assim.
Ninguém vai me levar a lugar nenhum. Os olhos de todos se voltaram para ela, esperando que a decisão se solidificasse. Mas ela sentia que a linha de sua história estava se rasgando. O grupo de homens parecia se organizar. O clima estava prestes a explodir. E naquele momento, ela viu uma sombra passar pela porta. Uma mulher entrou apressada, cabelos desgrenhados e uma expressão de pânico no rosto. Isabela, você precisa saber a verdade, ela exclamou, ofegante. A verdade sobre seu pai. Isabela sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que você quer dizer? A mulher, sem dar tempo, prosseguiu. Seu pai não é quem você pensa. Ele está envolvido com coisas sombrias. E você é o que eles querem. Ele não quer te proteger. Ele quer usar você. O silêncio na sala se tornava quase insuportável. O olhar de Marcos se transformou de raiva para preocupação. Gabriel, nervoso, apertou os punhos. O que você está falando? Ele planejava te levar para longe porque sabe que você tem um poder que nem mesmo você entende. Controlar mentes. Fazer as coisas acontecerem com a força do seu pensamento. Ele quer que você se junte a ele para conseguir mais poder. Disse a mulher, a voz tremendo. Isabela mal conseguia processar as palavras. As memórias de sua infância, as formas estranhas que coisas aconteceram ao seu redor. Tudo começou a fazer sentido de maneiras horrendas. Não pode ser verdade. Ela respondeu, um nó na garganta. E é por isso que precisamos fugir. A mulher insistiu. Você não é uma simples estudante. Você é especial, e eles vão vir atrás de você se não formos rápidas. Os homens começaram a se mexer, tensão no ar. Isabela sentia que a sala girava ao seu redor. Seu coração batia forte. O peso da verdade esmagava. Tudo o que ela acreditava ser real estava prestes a desmoronar. Isabela! Marcos gritou. Não ouça essa mulher. Olhe para mim. Eu sou seu pai. Eu só quero te proteger. Proteger? Ela rebateu, a raiva fervendo dentro dela. Ou controlar? Você nunca me contou a verdade? E nesse momento de tensão explosiva, a mulher puxou uma bolsa e tirou uma joia brilhante. Um colar imenso, que emanava uma luz intensa, quase hipnótica. Coloque isso. É a única maneira de proteger você deles. Você não sabe como o mundo é perigoso. Mas antes que Isabela pudesse agir, algo aconteceu. Um estrondo vindo de fora. Uma luz ofuscante iluminou a sala. O reflexo do colar pegou os olhos de todos. E então, uma onda de energia percorreu o ambiente. A sala se transformou. As paredes pareciam vibrar. E a realidade ao redor começou a distorcer. Isabela olhou em volta, atordoada. O que estava acontecendo? E quem realmente era ela neste novo mundo que se abria diante dela? O que seria daquela revelação? O que mais ela ainda tinha que descobrir? E mais importante, quem eram seus verdadeiros aliados naquele momento de caos? A única certeza? As regras do jogo haviam mudado drasticamente, e ela estava prestes a entrar em um labirinto onde nada seria como antes. Isabela estava paralisada. A revelação da avó ainda era um turbilhão em sua mente. O colar brilhante estava em sua mão, como se pulsasse, com uma energia que fazia sua pele arrepiar. O estrondo na sala parecia ecoar as batidas do seu coração, que disparava a cada instante. Coloque isso. É a única maneira de proteger você deles, insistiu a mulher, com uma urgência que deixava claro que não havia tempo a perder. Mas Isabela hesitava. O que estava em jogo parecia muito maior do que qualquer questão de família.
Enquanto o grupo de homens se movimentava e o ambiente se tornava cada vez mais tenso, algo inesperado aconteceu. O homem que era parte do grupo do pai dela estava prestes a se aproximar novamente, quando um brilho intenso irrompeu de dentro do colar, como se tivesse vida própria. A luz tomou conta da sala, ofuscando tudo ao redor, e um som profundo começou a ressoar, como um tambor distante que se aproximava. Isabela! O grito de Marcos a puxou de volta à realidade. Cuidado com isso. Mas já era tarde. Um vento forte começou a soprar, e a luz emanada do colar fez tudo girar. Ela se sentiu levitar por um momento, como se os pés não estivessem mais tocando o chão. E então, tudo parou. Naquele silêncio súbito, a sala se transformou. As paredes pareciam desaparecer, e Isabela se viu em uma paisagem completamente diferente. Uma floresta densa, cheia de árvores altas e sombrias. O ar estava gelado, e uma névoa espessa cobria o chão. Um sentimento de pavor a envolvia, mas havia algo mais. Algo que ela nunca havia sentido antes. Poder. O homem que a ameaçara minutos atrás estava perto, mas agora sua expressão era de medo. "O que você fez?" ele sussurrou, os olhos arregalados. "Você não deveria ter ativado isso." "Ativado o quê?" Isabela perguntou, sua voz ecoando na escuridão ao redor. O homem a encarava, a cada segundo compreendendo mais sobre a situação. Você é a chave. Seu pai, ele quer isso para você. Ele sabia que você tinha esse poder, mas nunca era a intenção dele que você tomasse controle." A revelação a atingiu como um raio. "Do que você está falando?" O pavor cresceu dentro dela. O que mais ela não sabia sobre seu pai? Sobre si mesma? E como se as palavras do homem tivessem aberto uma porta, uma figura familiar emergiu da névoa. Era Gabriel. Mas havia algo diferente nele, algo mais sombrio. Ele olhou nos olhos de Isabela e ela sentiu um frio na espinha. Era como se ele não fosse mais o primo carinhoso que conhecera, mas sim algo muito mais profundo, ameaçador. "Isabela", ele começou, a voz soando distante. "A verdade é que todos nós estamos conectados. Seu pai não é apenas um homem comum. Ele faz parte de uma linhagem antiga. E você também. Você não pode ignorar quem você realmente é." Nesse momento, o ar se tornou denso, como se algo estivesse prestes a romper. Isabela olhou de volta para o homem do grupo do pai e depois para Gabriel. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Era uma sensação estranha, como se as memórias que ela sempre tivera a respeito da família estivessem subitamente se transformando em algo muito mais complexo. "Você é um dos motivos pelo qual estou aqui?" Isabela perguntou a Gabriel, sentindo a confusão misturada com a dor. "Você sabia de tudo isso e não me contou?" "Eu não sabia de tudo, mas o que eu sei é que a nossa ligação é mais forte do que pensamos", ele respondeu, e Isabela viu um vislumbre de conflitos internos em seus olhos. A mulher que trouxera o colar começou a desaparecer lentamente. "Não posso ficar aqui. Eles virão. Você precisa decidir agora. Se você permanecer com eles, sua vida mudará para sempre. Se você escolher se juntar a mim, terá a chance de descobrir a verdade." As palavras dela ecoaram no ar, e a névoa começou a se dissipar. Isabela percebeu que estava no centro de algo muito maior do que ela jamais imaginara. A tensão entre ela e Gabriel, entre sua família e seus novos aliados, se tornava palpável. Enquanto o mundo girava lentamente de volta à realidade, uma nova escolha se formou em sua mente. Poderia confiar em seu primo
ou isso era apenas parte de um jogo complexo em que ela era a peça central? O que significava essa linhagem que nunca soube? E quando a luz finalmente a trouxe de volta à sala, ficou a certeza de que tudo mudara. A tensão estava palpável, e cada olhar parecia questionar as lealdades de todos ali. Isabela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a decisão sobre a quem pertencer poderia mudar não apenas seu futuro, mas o destino de todos que amava. O que ela realmente escolheria? Essa pergunta pairava no ar, enquanto o silêncio carregava o peso do que estava por vir. Isabela estava paralisada. A revelação da avó ainda era um turbilhão em sua mente. O colar brilhante estava em sua mão, pulsando com uma energia que parecia viva. O estrondo da sala ecoava e um frio percorria sua espinha. Isabela, coloque isso agora! A mulher falava com urgência, seu olhar aflito. Mas a hesitação dela era maior que o medo. Era tudo tão confuso. O que realmente estava acontecendo? A tensão subia. O grupo de homens ainda estava ali, prontos para agir. Gabriel se destacava. O olhar dele misturava preocupação e determinação. Ele queria protegê-la, mas de quem? De quê? Isabela sentia que precisava fazer uma escolha. Numa fração de segundo, tudo mudou. A sala, que antes era uma bolha de tensão, se transformou em uma tempestade. Uma onda de energia irrompeu do colar, como se quisesse romper paredes. O ar ficou carregado e Isabela mal teve tempo de reagir. Ela sentiu a luz que irradiava do colar puxá-la para um mundo diferente. E então a escuridão se abateu. A luz do colar se apagou e tudo ficou em silêncio. Isabela piscou, atordoada, tentando entender. Quando a visão clareou, ela percebeu que estava sozinha em um lugar diferente. Uma sala escura, cheia de sombras. Havia sussurros, vozes indistintas ao fundo. Um frio na barriga, um nó na garganta. Você não consegue escapar, Isabela. A voz era profunda e cheia de autoridade. Ela virou-se lentamente e ficou paralisada. Era seu pai. Ele estava diante dela, mas havia algo de muito diferente em seu olhar. Pai? Ela mal conseguiu pronunciar, a voz falhando. O que está acontecendo? Você finalmente apareceu, ele disse. A expressão dele era estranha, uma mistura de saudade e algo mais obscuro. Tem tanto tempo que esperei por esse momento. Esperou por quê? O que você quer de mim? O medo a consumia, mas uma centelha de coragem lutava dentro dela. A tensão na voz dele mandava um frio nos ossos. Eu preciso que você entenda que tudo isso é para o seu bem. Ele se moveu mais perto. Você é a última da nossa linhagem. É hora de você assumir o que é seu por direito. Minha linhagem? A incredulidade se transformou em raiva. Todas essas mentiras, essas promessas de proteção, eram só para me manipular? Não, não é assim. Mas antes que ele pudesse concluir, outra voz irrompeu da escuridão. Você não é nada disso, Isabela. Era a mulher que a trouxera ao colar. Seu pai é um mentiroso. Tudo o que ele diz é para te controlar. O ar ficou pesado novamente. Isabela olhou entre eles, confusa. O que era verdade? O que era manipulação? Quem você é? O que você sabe sobre mim? Eu sou alguém que passou pelo mesmo que você. Alguém que queria escapar das garras dele. A mulher parecia sincera. Mas as palavras soavam distantes demais para Isabela. Não confie no que ele diz. Por que você fala assim? O que ele fez? A dor na voz da mulher era palpável. Ele não quer te proteger. Ele quer o seu poder. E a única maneira
De obter isso é te transformar em algo que você não é, uma marionete em seus planos. As palavras da mulher fizeram a cabeça de Isabela girar. O que era real? O que era falso? O olhar restrito de seu pai, sempre tão confuso e ao mesmo tempo amoroso, agora soava ameaçador. Você vai se juntar a nós, Isabela. Você não tem opção. O pai disse de novo, e a maneira como pronunciou aquelas palavras. Havia algo cruel ali, uma verdade sombria envolta em promessas. Chega, Isabela gritou. O mundo parecia se fechar. Eu não sou uma peça em seu jogo. Eu escolho meu próprio caminho. E então, com um gesto quase automático, ela pegou o colar e o elevou. A luz começou a pulsar novamente, intensa, escaldante, fazendo com que seu pai recuasse. E nesse momento, mais uma vez, tudo mudou. Uma fissura rasgou a sala. Uma luz ofuscante tomou conta. Antes que Isabela pudesse entender o que estava acontecendo, a escuridão se dispersou e outra figura emergiu. Era Gabriel, mas ele não parecia mais o primo que conhecia. Ele parecia mais velho, mais poderoso, como se houvesse mais camadas de emoção cobertas em seu olhar. Isabela, ele começou. A verdade é mais complicada do que você imagina. Não sei por que esse momento surgiu, mas o seu pai, ele não é tudo o que parece. Ela sentiu um gelo na espinha. O que quer dizer com isso? Confiança é uma ilusão aqui. O que você realmente escolhe ser. O que é de verdade. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez sentir um frio no estômago. Gabriel. E em meio à confusão emocional, uma explosão ocorreu. A sala inteira começou a tremer. No caos, uma porta se abriu, revelando uma passagem para a escuridão. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo mais uma vez. Isabela, ainda confusa, olhou para Gabriel, e uns instantes de silêncio pairaram entre eles. O que ela realmente deveria fazer agora? A única certeza era que seu destino estava prestes a ser definido, e ela tinha que escolher. A decisão que poderiam nunca imaginar. Isabela estava paralisada. A revelação da avó ainda era um turbilhão em sua mente. O colar brilhante estava em sua mão, pulsando com uma energia que parecia viva. O estrondo na sala ecoava, e frio percorria sua espinha. Isabela, coloque isso agora. A mulher falava com urgência, seu olhar aflito. Mas a hesitação dela era maior que o medo. Era tudo tão confuso. O que realmente estava acontecendo? A tensão subia. O grupo de homens ainda estava ali, prontos para agir. Gabriel se destacava. O olhar dele misturava preocupação e determinação. Ele queria protegê-la. Mas de quem? De quê? Isabela sentia que precisava fazer uma escolha. Numa fração de segundo, tudo mudou. A sala que antes era uma bolha de tensão se transformou em uma tempestade. Uma onda de energia irrompeu do colar, como se quisesse romper paredes. O ar ficou carregado. Isabela mal teve tempo de reagir. Ela sentiu a luz que irradiava do colar, puxá-la para um mundo diferente. E então, a escuridão se abateu. A luz do colar se apagou e tudo ficou em silêncio. Isabela piscou atordoada, tentando entender. Quando a visão clareou, ela percebeu que estava sozinha em um lugar diferente. Uma sala escura, cheia de sombras. Havia sussurros, vozes indistintas ao fundo. Um frio na barriga, um nó na garganta. Você não consegue escapar, Isabela. A voz era profunda e cheia de autoridade. Ela virou-se lentamente e ficou paralisada. Era seu pai. Ele estava diante dela, mas havia algo de muito diferente em seu olhar. Pai? Ela mal conseguiu pronunciar, a voz falhando. O que está acontecendo? Você finalmente apareceu. Ele disse. A expressão dele era estranha.
uma mistura de saudade e algo mais obscuro. Tem tanto tempo que esperei por esse momento. Esperou por quê? O que você quer de mim? O medo a consumia, mas uma centelha de coragem lutava dentro dela. A tensão na voz dele mandava um frio nos ossos. Eu preciso que você entenda que tudo isso é para o seu bem. Ele se moveu mais perto. Você é a última da nossa linhagem. É hora de você assumir o que é seu por direito. Minha linhagem? A incredulidade se transformou em raiva. Todas essas mentiras, essas promessas de proteção, eram só para me manipular? Não, não é assim. Mas antes que ele pudesse concluir, outra voz irrompeu da escuridão. Você não é nada disso, Isabela. Era a mulher que a trouxera ao colar. Seu pai é um mentiroso. Tudo o que ele diz é para te controlar. O ar ficou pesado novamente. Isabela olhou entre eles, confusa. O que era verdade? O que era manipulação? Quem você é? O que você sabe sobre mim? Eu sou alguém que passou pelo mesmo que você. Alguém que queria escapar das garras dele. A mulher parecia sincera, mas as palavras soavam distantes demais para Isabela. Não confie no que ele diz. Por que você fala assim o que ele fez? A dor na voz da mulher era palpável. Ele não quer te proteger. Ele quer o seu poder. E a única maneira de obter isso é te transformar em algo que você não é, uma marionete em seus planos. As palavras da mulher fizeram a cabeça de Isabela girar. O que era real? O que era falso? O olhar restrito de seu pai, sempre tão confuso e, ao mesmo tempo, amoroso. Agora soava ameaçador. Você vai se juntar a nós, Isabela. Você não tem opção, o pai disse de novo. E a maneira como pronunciou aquelas palavras, havia algo cruel ali. Uma verdade sombria, envolta em promessas. Chega, Isabela gripou. O mundo parecia se fechar. Eu não sou uma peça em seu jogo. Eu escolho o meu próprio caminho. E então, com um gesto quase automático, ela pegou o colar e o elevou. A luz começou a pulsar novamente. Intensa, escaldante, fazendo com que seu pai recuasse. E nesse momento, mais uma vez, tudo mudou. Uma fissura rasgou a sala. Uma luz ofuscante tomou conta. Antes que Isabela pudesse entender o que estava acontecendo, a escuridão se dispersou e outra figura emergiu. Era Gabriel. Mas ele não parecia mais o primo que conhecia. Ele parecia mais velho, mais poderoso, como se houvesse mais camadas de emoção cobertas em seu olhar. Isabela, ele começou. A verdade é mais complicada do que você imagina. Não sei por que esse momento surgiu, mas o seu pai, ele não é tudo o que parece. Ela sentiu um gelo na espinha. O que quer dizer com isso? Gabriel hesitou. É complicado, mas seu destino não é o que se apresentou. Há algo que você deve saber. Não somos só primos. As palavras dele estavam prestes a revelar um segredo devastador, quando um tremor percorreu o chão. Uma explosão de luz e um novo ruído, como um sopro de vento furioso, encheu a sala. As paredes começaram a estremecer. Tudo ao redor parecia ruir. Não! Gritou Isabela em pânico. Gabriel, o que está acontecendo? É o nosso passado se revoltando, ele exclamou. A linhagem está tudo conectado, e nós dois temos que decidir agora. Uma sombra negra começou a se formar na parede, tomando a forma de um ser grotesco. A luta pela linhagem não é o que parece, Isabela. A voz era um eco distorcido, um rugido de fúria. Vocês não entendem a verdadeira origem do poder. Os olhos de Isabela se arregalaram. Quem é você? Você não sabe, mas a resposta estava sempre diante de você. A sombra se aproximou. Eu sou a escuridão que seu pai escondeu. Eu sou o que ele se tornou. E você, Isabela,
é a última chance de reconhecer seu verdadeiro legado. A sala explodiu em uma luz ofuscante, e a verdadeira identidade de todos aqueles em volta de Isabela pendia na balança. O que isso significava para ela? O que a verdade revelaria sobre seu passado, sobre os laços que a uniam a todos ali? Enquanto o chão tremia, ela percebeu que sua escolha seria mais do que um caminho. Poderia ser a derradeira decisão entre luz e escuridão. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, a única certeza que Isabela tinha era que nada estava claro, e a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que poderia mudar tudo para sempre. A sala vibrava de uma energia estrondosa. A presença do pai de Isabela, aquela sombra que encarnava tanto medos quanto segredos, a consumia. As palavras ecoavam, cortantes como facas, enquanto as ameaças pairavam no ar. Gabriel estava ao seu lado, pronto para enfrentar o que fosse. Mas ela podia sentir que a verdadeira batalha não era apenas contra a sombra, mas também contra as revelações que vinham à tona. Eu sou a escuridão que seu pai escondeu. Eu sou o que ele se tornou. A voz distorcida ecoava, e o frio na espinha de Isabela tornava-se insuportável. Ela olhou fixamente para o ser que se formava à sua frente. Não, isso não pode ser verdade. Mas a imagem não se desfazia. Era um tipo de peso que a esmagava. E então, algo mudou. Um tremor forte percorreu o chão, e a luz do colar começou a pulsar com uma força que exibia não apenas energia, mas também dor. Quase como se estivesse gritando com Isabela. O que acontecia era maior do que qualquer escolha. Era como se o próprio colar estivesse reagindo a alguma verdade oculta. E enquanto todos ao redor pareciam prontos para lutar ou correr, a presença da mulher que dera o colar começou a desaparecer também. Mas não antes de deixar uma última mensagem. Você precisa de coragem, Isabela. O verdadeiro poder é a escolha que você faz. Escolha? Isabela se questionou. O passar do tempo parecia parar, e cada olhar na sala tornou-se uma janela para as emoções que eles mantinham trancadas. O que você quer de mim? Ela se voltou para seu pai. Eu quero que você se junte a mim, Isabela. Juntos, nós seremos invencíveis. Ele deu um passo à frente, a urgência em sua voz quase vibrando, como um chamado para a batalha. Mas a sombra, parecendo cada vez mais poderosa, rosnou. Você não entende. Ele quer usar você. Você é o sacrifício. Então algo sinistro aconteceu. O colar em sua mão explodiu em uma luz ofuscante, e Isabela emitiu um grito involuntário. A sala foram envolvidas por essa luz intensa, e ela sentiu como se algo dentro dela se rompesse. Quando a intensidade finalmente se dissipou, todos estavam em um novo espaço, cercados por uma paisagem surreal. A cena ao redor era repleta de sombras distorcidas e figuras nebulosas, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo em um pesadelo. E ali, em meio à confusão, Isabela viu algo que a fez parar. Gabriel. Ele estava de joelhos, a expressão de dor em seu rosto. Não era um sinal de fraqueza, mas a peste de um profundo conflito interno. Isabela, Ele mal conseguia completar a frase. Mas antes que pudesse falar, a sombra que muitas vezes se manifestou como seu pai se virou e o encarou. Você nunca foi o que pensa que é, Gabriel. Você é uma criação deste mundo, um pedaço da verdade que nunca deveria ter surgido. A revelação pairou no ar como um eco devastador. Todos na sala congelaram. O que isso significava? Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto sentia que tudo que acreditava sobre Gabriel
poderia ser uma farsa. Você é a peça que faz o ciclo funcionar. O ser continuou. Isabela sentia cada palavra como um tiro no coração. E a única maneira de nos libertarmos dessa maldição é você. E ali, a sombra olhou diretamente para Isabela. Você precisa sacrificá-lo. O silêncio foi ensurdecedor. Os olhares se voltaram para Isabela. E a pressão de todas aquelas emoções desmoronou como um castelo de cartas. O que ela faria? O que essa revelação implicava para eles? A única certeza agora era que tudo poderia estar em jogo. E enquanto as sombras se expandiam ao redor, ela sabia que a escolha não era apenas dela, mas de todos. E naquele momento de incerteza, seu mundo tornou-se mais doloroso, mais complicado. Se ela se sentisse perdida antes, agora estava totalmente só. A decisão estava à espreita, mas o preço poderia ser muito maior do que imaginara. O que aconteceria a eles, a Gabriel? A única verdade agora era que tudo estava mudando, e as consequências ainda estavam por vir. A sala vibrava de uma energia estrondosa. O ser que se manifestava como sombra, ao mesmo tempo pai de Isabela e a encarnação de algo sombrio, parecia crescer a cada segundo. As palavras dele reverberavam como trovoadas. Você precisa sacrificá-lo. As vozes pareciam ecoar e se entrelaçar, criando um caótico concerto de emoções dilacerantes. Os olhares se voltaram para Isabela, que estava paralisada. Seu coração batia descontrolado, cada batida soando como um sino de aviso. Gabriel estava ali, no chão, a expressão dele uma mistureba de determinação e desespero. Ele não merecia isso. Não assim. Isabela, não, não acredite nele. Ele gritou, a voz soando rouca, mas cheia de uma urgência palpável. A única escolha aqui é sua, Isabela, gritou a entidade, a sombra se contorcendo como se tivesse vida própria. O poder é seu, mas para acessá-lo, você deve abrir mão de quem está ao seu lado. Não, eu não vou fazer isso. A raiva e o medo fervilhavam dentro dela. O peso da escolha era esmagador, e a energia do colar pulsava em sua mão como um lembrete constante do futuro que poderia criar. Enquanto isso, a sala parecia dobrar, como se o espaço estivesse se contorcendo ao redor deles. A luz e a escuridão lutavam, e o tempo se estendia indefinidamente. Era quando, no meio da confusão, algo inusitado aconteceu. Uma fenda se abriu no ar, como um portal, e uma figura familiar deu um passo à frente. Era sua avó, mas ela não estava como Isabela se lembrou. O olhar dela refletia um conhecimento profundo e uma tristeza antiga. Eu não deveria estar aqui, disse quase em um sussurro, mas não há tempo a perder. Isabela, você não pode confiar em seu pai. O coração da jovem disparou. Por quê? O que ele está escondendo de mim? O pânico crescia e a tensão na sala se tornava insuportável. Ele não é seu pai, ela respondeu, as palavras pesadas como chumbo. O queixo de Isabela caiu, e uma onda de incredulidade a tomou. Ele é uma fachada. A verdade é que ele é um usurpador, um ser que tomou o lugar do seu verdadeiro pai. A reação foi como um choque elétrico. A revelação a atordoava. A sala tremeu, não só de emoções, mas por causa da verdade que se abatia sobre ela. Gabriel, que estava ainda de joelhos, ficou sem palavras. Isabela, o que está acontecendo? Seu verdadeiro pai não está aqui. Ele foi obrigado a se esconder. Isso tudo é parte de um plano. A avó estava tão séria, os olhos cheios de lágrimas que pareciam conter histórias eternas. Eu não pude fazer nada, mas você tem a chance de acabar com isso. Liberte-se das amarras. Liberte-se.
Já as palavras deixaram Isabela em estado de choque. O que tudo isso queria dizer? O que mais sua vida escondia? As verdades que pareciam simples, agora se transformavam em um labirinto complexo. A sombra reagiu, a fúria emanando dela. Você não pode acreditar nela. Ela está aqui apenas para te manipular. Mas a voz da sombra soou cada vez mais fraca frente às revelações. A sala ecoava com o peso das emoções e as vozes conflitantes. Você não tem poder sobre mim. Isabela se levantou com toda a força que conseguiu reunir, segurando o colar em um gesto desafiador. Eu escolho a verdade, não as mentiras. E então, a fenda começou a brilhar intensamente, envolta numa luz crescente, como se estivesse se preparando para contorcer a realidade novamente. O ambiente ficava mais instável, e a sala começava a se desvanecer, a confusão tomando conta de todos uma vez mais. A cada segundo, a escuridão tremia, mostrando os limites de seu poder. Isabela, a avó gritou, quase em desespero. Você precisa decidir. Não podemos ficar aqui. O tempo está acabando. Eu não sei o que fazer. A pressão aumentava e a dúvida a consumia. Quando a luz começou a envelepá-la, tudo tornou-se um borrão. A única certeza que restava era que a verdade ainda estava por vir, e as respostas poderiam mudar tudo mais uma vez. A última coisa que Isabela viu foi o olhar de Gabriel, uma mistura de esperança e medo, e a sombra tentando se recuperar, um último vestígio de poder. Ela fechou os olhos, sentindo a luz envolvê-la, prestes a ser redirecionada para um caminho inexplorado, onde todas as verdades ocultas e traumas escorrendo na escuridão finalmente teriam que ser enfrentadas. A nova jornada começaria em um instante, e tudo o que acreditava poderia não ser mais o mesmo. Isabela estava envolta em um brilho intenso, as luzes dançando em sua frente, enquanto tudo ao redor parecia se desvanecer. E então, na explosão de cores, as palavras da sombra ecoaram em sua mente. Sacrifício. O que isso significava? Para onde estava sendo levada? As mãos dela tremiam enquanto segurava o colar, um peso que agora simbolizava a escolha que ela tinha que fazer. Isabela, escute! A voz de Gabriel cortou a confusão, ressoando com uma força que não desculpava a tensão do momento. Ele estava ao seu lado, e nos olhos dele, ela viu tanto medo quanto esperança. Não acredite nele, é tudo sob controle. O eterno conflito dentro dela estava prestes a explodir. A sombra pulsou, chocando-se com a luz, e a sala começou a se contorcer novamente. Meus sentimentos não importam, gritou Isabela, revertendo a afirmação que seu pai tinha lhe imposto durante toda a sua vida. Eu escolho meu destino. A luz do colar se intensificou, envolvendo não só a si própria, mas também Gabriel, até que a escuridão ao redor começou a recuar. É a sua hora, Isabela. Use seu poder. A presença de sua avó ecoava como um mantra em sua mente, e em um ato de pura vontade, ela ergueu o colar, sentindo a energia borbulhando dentro dela. Era como se o próprio universo estivesse esperando por aquele momento. Buscando, no fundo de sua alma, ela deixou suas inseguranças de lado. Eu não sou uma marionete. E no instante em que as palavras saíram, a luz estourou como um supernova, expulsando a sombra. O que parecia ser uma batalha entre o bem e o mal agora tomou uma nova forma. Isabela sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo, uma explosão de vida e força que a preenchia. E nesse momento, cada lágrima que derramou, cada insegurança e cada medo foi expelido de seu ser. Muito obrigada, Gabriel.
Sua voz soava mais clara do que nunca. Por me apoiar. A explosão de luz fez tudo ao redor desmoronar. Quando a luz finalmente se dissipou, Isabela se viu em um espaço vasto, uma planície repleta de cores vibrantes. A sombra e a figura de seu pai não estavam mais ali. O temor havia se dissolvido como névoa ao sol. Gabriel ficou em pé ao seu lado, respirando fundo, mas com um sorriso no rosto. Você conseguiu. Nós conseguimos. Você é mais forte do que pensou, Isabela. Ele exclamou. O coração dela pulsava de alegria e alívio. E agora? Isabela perguntou, ainda agitada, olhando ao redor. O que vai acontecer conosco? O que é tudo isso? É um novo começo, Isabela, disse ele, passando a mão pelo cabelo. O poder está em suas mãos, e agora você pode decidir o que fazer com ele. Você não precisa seguir o caminho que os outros escolheram. Ela assentiu, mas percebeu que, embora estivesse livre, o peso das escolhas ainda estava ali. Uma nova jornada começava. Mas ela a enfrentaria com coragem, sabendo que não estava sozinha. Enquanto davam os primeiros passos na nova realidade juntos, o vento leste trazia promessas de renovação. Isabela sorriu. Uma onda de esperança a envolveu. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida sussurrava. O que mais estava por vir? E ao fundo a tranquilidade parecia cobrir tudo como um manto. Mas uma sombra ainda pairava, lembrando que a história estava longe de acabar. E você? O que irá acontecer a seguir? Como essa nova jornada será moldada? Se você quer saber mais sobre o que as próximas aventuras reservam, precisa se inscrever agora. Dê aquele like poderoso e ajude a alimentar o algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Você também deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal e garantir que as próximas histórias emocionantes cheguem até você. Vamos juntos!